Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais um estudo sobre função composta. Nessa aula nós vamos primeiro aprender sobre definição de função composta. Vamos entender um pouco sobre como é que é a notação para a função composta. E em seguida nós vamos aprender como é que calcula a função composta dadas duas funções. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos para a definição de função composta. Dadas as funções f de A para B, g de B para C, denominamos função composta de g e f a função g bola f de A para C, que é definida por g composta f de x igual a g de f de x, com x pertencendo a A. Primeira vista, mais uma vez, parece confuso. Um bocado de informação aqui solta, mas eu vou dar aqui um exemplo e nós vamos entender cada detalhe a respeito dessa definição. Então, primeiro eu quero dar aqui um exemplo de três conjuntos. Aqui na definição está envolvido três conjuntos, um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. Vamos escolher aqui esses três conjuntos. Eu vou escolher aqui o conjunto A formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3. Um conjunto B formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. E vou pegar o conjunto C, sendo o conjunto formado pelos elementos 1, 4, 9 e 16. Certo? Aqui, os elementos que a gente tem na definição são três conjuntos. Eu escolhi esses três. Depois a gente tem uma função f, que é uma função que pega elementos do conjunto A e leva em elementos do conjunto B. Então, vamos escolher aqui uma função f. Eu vou escolher a seguinte lei de formação para a função f. Eu vou querer que a minha f de x seja igual a x mais 1. Certo? Então, a minha função f de x é a função que vai de A para B e ela é dada por essa lei de correspondência. Então, se eu pegar aqui o elemento 0 e eu jogar aqui na minha f de x, eu vou ter que f de 0 é igual a 0 mais 1. 0 mais 1 dá 1. Certo? Então, a minha função f de x pega o 0 e leva no elemento 1 de B, certo? Então, ela é sempre somando, pega o elemento de A e soma com 1. O 1 aqui vai somar com 1 e vai dar 2. O 2 aqui vai somar com 1 e vai dar 3. E o 3 vai ser elevado por f no 4, né? 3 mais 1, 4. Certo? Agora, a gente tem também aqui a função g, que é a função que pega elementos de B e leva para o conjunto C. E eu vou escolher agora a lei de correspondência para minha g. O exemplo que eu vou dar é o seguinte, ó, g de x igual a x quadrado, certo? Então eu vou pegar um elemento x pertencendo a B, e isso vai ser levado no quadrado desse elemento pertencendo ao conjunto C, certo? Função g leva elementos de B para elementos de C. Aqui, se eu pegar o elemento 1 de B e eu aplicar aqui na minha g de x, eu vou ter g de 1 igual a 1 ao quadrado, que dá 1. Então, g de 1 é 1. O 1 é elevado no 1. Da mesma maneira, se eu aplicar o 2 na minha g de x, ele vai ser elevado no 4, porque 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. E, por fim, a g de x leva o 4 no 16, né? Porque 4 ao quadrado dá 16. Beleza? Agora, vamos pensar agora na parte da nossa definição que vai falar sobre o que interessa, que é a função composta. Aqui está dizendo que a função composta g composta f ou g bola f é uma função que leva elementos de A em elementos de C. E ela tem a seguinte definição: g composta f de x igual a g de f de x, certo? Então vamos usar aqui a seguinte definição para a gente pensar em quem seria a nossa g bola f de x, né? Por definição, g bola f de x, g composta f, vai ser o quê? Exatamente isso, g de f de x. Só que quem é f de x? F de x é x mais 1 que eu escolhi, né? Então, onde tem f de x, a gente vai lá e substitui por x mais 1. E isso aqui eu vou obter, fazendo isso eu vou obter g de x mais 1. Só que a minha g, está bem aqui, ela é g de x igual a x quadrado. Então, o que está aqui dentro, ele é elevado ao quadrado. Então, g de x mais 1 vai ser x mais 1 ao quadrado. Certo? Então, eu acabei de concluir o seguinte. Usando a definição, eu concluí que g composta f de x vai ser x mais 1 elevado ao quadrado. Então, por definição, essa função composta, g composta f, é uma função que pega elementos de A e leva em elementos de C. Vamos agora comprovar que é realmente isso que está acontecendo.
Vamos pegar agora g composta f de 0. Isso aqui vai ser exatamente 0 mais 1 ao quadrado, que a gente acabou de descobrir, né? E 0 mais 1 é 1, 1 ao quadrado dá 1. Note como é exatamente isso que está acontecendo. Aqui no A a gente tem um 0, e ele está sendo levado lá no 1 pela função composta, certo? Agora vamos pegar a g composta f de 1, isso vai ser 1 mais 1 ao quadrado, 1 mais 1 é 2, 2 ao quadrado dá 4, certo? Então a função composta é como se fosse uma ponte. No lugar de eu sair do A para o B e depois do B para o C, ela faz logo o caminho direto, ou seja, eu estou pegando o 1 e estou indo diretamente lá para o 4. Vamos pegar agora o 2. G composta f de 2 vai ser igual a 2 mais 1 ao quadrado. 2 mais 1 é 3, 3 ao quadrado dá 9. E por fim, G composta f de 3 igual a 3 mais 1 ao quadrado. 3 mais 1 é 4, 4 ao quadrado dá 16, certo? Então o 3 aqui está sendo levado lá no 16, certo? Então eu acredito que a partir de agora você já está entendendo um pouco melhor sobre a definição de função composta. Então, entendido isso, como usar, como calcular, vamos para que a gente possa entender melhor para uma questão. A questão da lista que eu elaborei e diz o seguinte: dadas as funções f de x igual a raiz de x e g de x igual a x quadrado, determine f composta g de 2020. Aí quando você olha para esse 2020, a mente já trava, né? Como é que eu vou fazer isso? Então você precisa usar a definição, né? Quem é que vai ser f composta g de 2020? Isso aqui, por definição, vai ser f de g de 2020. Só que g de 2020 eu sei como calcular, porque eu tenho que g de x é x quadrado. Então g de 2020 tem que ser o que está aqui dentro ao quadrado. Então isso aqui é o mesmo que f de 2020 ao quadrado. Onde tinha g de 2020, substituir por 20 ao quadrado. Usei aqui a lei de formação da g de x, certo? Só que f de x vai ser raiz de x. Então, quem está aqui dentro, eu vou igualar e tirar a raiz, certo? f de 2020 ao quadrado tem que ser a raiz do que está dentro. Então, isso aqui é igual a f. O f de 2020 ao quadrado vai ser igual a raiz de 2020 ao quadrado, certo? E agora ficou fácil, né? Porque eu tenho o 2020 elevado ao quadrado. E aqui eu tenho a raiz. Aqui não tem nada, é como se tivesse o 2. Esse índice da raiz é cancelado com esse expoente 2 e sobra apenas 2020, certo? E essa era a resposta. Bom, então agora vamos para mais uma questão para a gente encerrar essa videoaula. A questão número 15 da lista, que na verdade ela teve uma questão que eu tirei da apostila, eu indiquei lá para vocês fazerem. É uma questão da UES. A questão diz o seguinte: se f e g são funções reais, de variável real, tais que para x diferente de zero, tem-se. E aí ele dá a lei de formação da g de x, que é x mais 1 sobre x. E aqui ele dá a lei de formação da f composta g, né? Que no caso aqui ele colocou usando a segunda notação, né? F de g de x, isso aqui é a mesma coisa que f composta g de x, é igual a x quadrado mais 1 sobre x quadrado. E a questão é o seguinte, ela quer que a gente descubra qual é o valor de f de 8 sobre 3, certo? Isso aqui vale quanto? Então como é que eu faço isso? Aqui é uma daquelas questões que você precisa ter uma tirada de bolsa, né? Precisa ter um pouco de criatividade. E onde é que entra a criatividade? A criatividade vai entrar aqui, ó. Você vai perceber que a g de x, ela é um pouco parecida aqui com a f de g de x. Só que tem esse quadrado aqui atrapalhando, né? Aí você pode pensar no seguinte: será que se eu levar isso aqui ao quadrado, vai aparecer algo parecido com isso? Então você deveria ter pensado nisso. E pensando nisso, você pega e faz lá a tentativa. Eu vou pegar a g de x elevado ao quadrado. Então, aqui a g de x elevado ao quadrado deve ser igual ao que está do outro lado elevado ao quadrado, certo? Agora eu tenho aqui um produto notável, no caso, né? Duas coisas que estão somando e elevado ao quadrado, né? O quadrado da soma, no caso, né? E como é que eu faço? Eu pego o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, né? Certo? Primeiro aqui que é x, x ao quadrado, duas vezes o primeiro que é x, vezes o segundo que é 1 sobre x, mais o segundo que é 1 sobre x elevado ao quadrado, certo? Agora esse x com esse x aqui, ó, vão cancelar, vão sumir, vai sobrar apenas o 2 aí no meio, certo? Então sobra aqui x quadrado mais 2 mais 1 sobre x quadrado. Agora perceba o seguinte, ó,
Eu vou reorganizar isso aqui, vou mudar a ordem para que fique mais fácil você perceber. É o que eu quero que você perceba. Olha aí o que está acontecendo aqui, ó. Eu obtive que g de x elevado ao quadrado, isso aqui é igual a x quadrado mais 1 sobre x quadrado somado com 2. Ó, veja essa parte vermelho aqui. Agora deixe seu olho se dirigir para onde o cursor está indo e olhe para cá agora. Ó. Olha, veja se isso não é exatamente a minha f de g de x. Então, onde está aqui em vermelho, eu vou pegar e substituir o f de g de x, certo? Então, daqui eu vou obter que g de x quadrado vai ser f de g de x somado com 2, certo? Onde estava aqui em vermelho, eu percebi que isso é igual a isso. Então, eu fui lá e substituí, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não quero determinar, né, quem é a f de 8 sobre 3. Então, eu vou isolar onde tem aqui o meu f, ó, que é f de g de x. Então, eu vou pegar esses dois passos para o outro lado e eu vou obter que f de g de x é igual a g de x quadrado menos 2. Pronto, matei a questão, porque a partir desse momento eu descobri qual é a fórmula da minha f de x, certo? Eu posso trocar aqui por qualquer coisa aqui dentro e aqui fora eu coloco aquela coisa. Se eu, por exemplo, trocar g de x por x, eu vou ter que f de x vai ser x quadrado menos 2, certo? Então, por exemplo, eu quero determinar f de 8 sobre 3. É só eu fazer g de x igual a 8 sobre 3, certo? Fazendo g de x igual a 8 sobre 3, eu pego e coloco 8 sobre 3 aqui dentro e aqui fora. Então, eu vou ter que f de 8 sobre 3 vai ser 8 sobre 3 ao quadrado menos o 2. Aí aqui esse quadrado está tanto para o numerador quanto para o denominador. Eu vou obter 8 ao quadrado 64, 3 ao quadrado 9 e isso menos 2. Faço o MMC aí e fica tudo sobre 9. Em cima já tinha um 64 aqui, ó. E o 9 multiplica esse 2 e vai lá para cima, né? Aí fica 64 menos 9 vezes 2, que é 18. 64 menos 18 dá 46 e isso tudo sobre 9, certo? Paramos aqui porque a gente chegou aqui na conclusão de que é o item B, certo? B de beleza, né? Mais uma questão feita. E é isso aí, pessoal. O que eu tinha para falar sobre função inversa é isso. Tem outras questões lá sobre este assunto. E eu acredito que vocês agora vão ficar com mais facilidade para resolver o restante.